Niilismo. Para descrever niilismo em poucas palavras, pode-se dizer que não importa. Literalmente. Essa é uma forma bem resumida de se ver niilismo existencial. Mas, para elaborar no assunto, niilismo, como discutido na frase anterior, é uma filosofia onde se é sugerido a falta de sentido a aspectos que importam em nossas vidas. Não, isso não quer dizer que o niilismo defende a morte. Afinal, o niilismo existencial defende que qualquer coisa que acontecerá, acontece ou já aconteceu não tem importância e logo a morte de uma pessoa ou animal não faria diferença. Normalmente, niilismo é visto como simplesmente a falta de propósito em todos os aspectos da existência. Porém, esse modo de pensar é definido especificamente como niilismo existencial, como exemplificado anteriormente. Existem múltiplas formas de niilismo, nos quais nós iremos desenvolver e citar 4. Niilismo moral, metafísico, epistemológico, mitológico, existencial e político. Só para constar, caso queira se aprofundar mais em niilismo, busque muitas obras deste cara com o maior bigode que eu já vi na minha vida, que também é conhecido como Friedrich Nietzsche. Afinal, ele escreveu análises detalhadas do niilismo, que, para algumas pessoas, são consideradas bíblias do pensamento niilista, embora eu pessoalmente não acho que... Eu não acho que a população geral deveria levar o pensamento niilista como uma filosofia de vida. Bem, para entender melhor o niilismo, está cabido a mim explicar brevemente sua história. O termo niilismo começou a ser usado por outro cara de um nome que também começava com Friedrich Heinrich Jacobi, que viveu de 1743 a 1819. Jacobi quis caracterizar o racionalismo de forma que implicava que todas as formas de racionalismo iriam terminar como niilismo e por isso devia ser evitado ou substituído por uma fé ou revelação. Depois disso, o termo niilista foi divulgado por Ivan Turgenev e houve até um movimento político chamado Movimento Nihilista na Rússia graças a isso. Avance mais umas décadas depois, temos Soren Kierkegaard, que viveu de 1813 a 1855. Kierkegaard escrevia muitos jornais diários em que todos continham citações ou reflexões de algum tipo sobre sua vida, e nisso, Kierkegaard criou uma filosofia parecida com o niilismo, no qual denominava-se nivelamento. O nivelamento diz que um indivíduo poderia ter seu valor individual reduzido a um ponto tão baixo que sua vida já não teria mais propósito, sentido ou valor. Nota-se que essa filosofia é bem semelhante ao niilismo, porém, a principal diferença entre as duas é que o nivelamento diz que a vida de um indivíduo perderia seu sentido ao reduzir seu valor individual. Porém, o niilismo diz que nunca houve qualquer valor desde o início, o que faz, na minha opinião, que o nivelamento seja um pouco mais, como se diz, gentil em relação ao valor de uma vida ou várias. Depois de um certo tempo, nós temos o, provavelmente, homem mais citado quando o assunto é niilismo, Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900. Nietzsche publicou múltiplas obras que citavam niilismo e algumas delas tinham assuntos bem controversos, como Deus está morto e Mestre Escravo Moral, onde discutia vários assuntos de perspectivismo, existencialismo e, sim, niilismo. Nietzsche tentou aprofundar a compreensão do niilismo no mundo, como surgiu e qual sua causa. Porém, no final, denominou que a causa era incerta e também de que o mundo estava longe de vencer o niilismo na sociedade. Uma coisa a se notar é que, além de Nietzsche ser professor na Universidade de Basélia, o que é um cargo bem notável, é que esse mesmo homem realmente teve uma quebra mental em 1889 devido a causas incertas, onde seu estado psicológico estava tão péssimo que ele foi reduzido a escrever múltiplas cartas breves para seus amigos, que estavam assinados com outros nomes, necessitar da carência de sua irmã em sua casa e estava incapaz de aprender qualquer coisa sobre filosofia. Agora que já temos uma introdução breve de niilismo, podemos avançar para o primeiro tópico de niilismo que iremos explicar, que é o niilismo moral. O niilismo moral é um dos tipos mais compreensíveis de niilismo. Afinal, ele defende que nada é realmente moral ou imoral. Nada está certo ou errado. Para melhor entender, o niilismo moral pode-se usar a teoria dos erros, onde se é argumentado que, principalmente, não há características morais neste mundo. Nada está certo ou errado. Portanto, nenhum julgamento moral é verdadeiro. Contudo, nossos julgamentos morais sinceros tentam, mas falham, descrever os traços das coisas. Também pode-se dizer que as regras morais são apenas regras não físicas que se aplicam ao comportamento humano. Muitas pessoas, por exemplo, são extremamente contra a violência a animais, pois atacar o animal indefeso iria contra seus valores morais. Outras
porém, matariam qualquer espécie animal que urinasse em seus sapatos. Uma outra base para o niilismo moral é a falsidade global, ideia defendida por John Leslie Mackey, de 1917 a 1981. A falsidade global diz que qualquer afirmação moral está falsa no momento em que se é afirmado a existência desses fatos morais, pois tais fatos não existem. Mackey complementa argumentando que as afirmações morais só são verdadeiras se houver propriedades morais que sejam intrinsecamente motivadoras. Ainda assim, não é certo aceitá-las completamente, mesmo com as propriedades positivas. Afinal, não se pode ter certeza de tudo. Falando na dúvida de informação, podemos nos mover para o próximo tópico, que é niilismo epistemológico. Para encurtar o conceito de niilismo epistemológico, esse tipo de niilismo age mais como uma forma de ceticismo e pode também ser referido como ceticismo filosófico. Na verdade, essa forma de pensar me lembra de outro tema filosófico chamado racionalismo. E sim, eu estou olhando para você, Renato Cartésios. PS, Cartésio foi o primeiro a tocar no assunto de hipótese cética na filosofia ocidental moderna no livro Meditações sobre a Filosofia Primeira, em 1641. Embora essa filosofia pareça bastante com o racionalismo, no qual Cartésios ou René Descartes é considerado o pai do mesmo, o racionalismo defende mais a filosofia de que nada pode ser provado ou nenhuma informação pode ser admitida, exceto da própria existência, a não ser que se tenha evidência ou provas, onde é aí que entra a principal diferença entre os dois, pois o ceticismo filosófico ou niilismo epistemológico defende que toda ou qualquer informação pode ser considerada falsa ou impossibilitada de ser considerada verdadeira, sem exceções. Uma coisa impressionante também é que dois grandes nomes da filosofia discutiram sobre esse assunto de ceticismo, nos quais os indivíduos eram David Hume e Immanuel Kant. Hume argumentou que para a noção de causa e efeito nenhuma análise seria possível, e isso também é aceitável no programa empirista, primeiramente feito por John Locke, outro titã da filosofia. Porém, Kant falava que tentar estabelecer conhecimento nas ciências empiristas iria, ao mesmo tempo, cortar a possibilidade do conhecimento de qualquer outro conhecimento, especialmente o que Kant chamava de conhecimento metafísico. Com isso, para Kant, ciências empiristas eram legítimas, mas metafísica e filosofia eram ilegítimas. Há várias críticas sobre o ceticismo, porém a mais fácil de se compreender, em nossa opinião, é a de que estabelecer a frase nenhuma verdade absoluta como uma verdade é algo extremamente contraditório, e com isso se cria um paradoxo. Leve em conta que nós não estamos aqui para avisar vocês sobre o que acreditar ou não acreditar, e que este vídeo tem propósitos exclusivamente educativos. Então não iremos julgar ninguém caso vocês realmente acreditem na Matrix ou etc. Até porque a gente não dá a mínima. O niilismo político é um tipo especial de niilismo que diz sobre as estruturas governamentais e políticas. O niilismo político defende que todos os aspectos que compõem um círculo político, como uma família, governo ou até mesmo a lei, não têm necessidade e podem ser descartadas, fazendo assim um mundo diferente, porém funcional. Um filósofo que fez uma análise mais aprofundada sobre o assunto foi Leo Strauss, que viveu de 1899 a 1973. Em seu livro chamado On Tyranny, por exemplo, que traduzido se chama Na Tirania, Strauss descreveu sobre regimes marxistas e nazistas, onde os mesmos tentaram acabar com toda a história, cultura, ética e moral com o propósito de substituí-las por força bruta, no qual a humanidade é conquistada e subjugada. Após fazer a análise aprofundada sobre os assuntos de relativismo, cientificismo, historicismo e niilismo, assuntos que eram acreditados estarem relacionados em deteriorar a sociedade moderna da época, Strauss concluiu que se deveria retornar à filosofia política clássica como um ponto de partida para o julgamento da ação política. E parece que isso já se basta para compreender o básico do niilismo político. Deve-se deixar claro de que essa explicação não é a forma completa e que, caso queira se aprofundar mais no assunto, recomendo começar pelas obras de Leo Strauss. O próximo e final assunto de niilismo é o niilismo existencial. O niilismo existencial é uma forma de niilismo que pode ser o resultado da fusão dos tipos morais, políticos e epistemológicos do niilismo, onde se diz que a vida não tem significado ou valor, e que a vida de um indivíduo ou de toda a humanidade não fará diferença na escala universal da existência. Normalmente, essa forma de niilismo é a mais falada na sociedade, como citado anteriormente, e com razão, afinal, seu método de pensar remove todos os valores relacionados à humanidade, dizendo que qualquer coisa que já fizemos ou iremos fazer não irá afetar o universo em longo plano. Porém, não se deve confundir o niilismo existencial com o existencialismo. O existencialismo é uma escola filosófica que se baseava no trabalho de múltiplos indivíduos, incluindo Nietzsche e Kierkegaard,
que pensavam que a filosofia iniciava-se no sujeito humano. Não qualquer sujeito pensante, devia ser um indivíduo humano, vivo, que agisse, pensasse e sentisse. Nihilistas existenciais aclamam que, para ser verdadeiramente honesto, deve-se aceitar a absurdidade da existência e que a religião e a metafísica são meros resultados do humano com medo da morte. Porém, se toda a vida não tem valor, como combater o nihilismo existencial? É aí que Nietzsche entra no nihilismo existencial. Nietzsche notou que a cura excelente para o nihilismo era essa: não! Agora sim. A melhor forma de dar sentido à vida de uma pessoa era a crença de que, após sua morte, haveria algum tipo de dimensão paralela, onde as ações causadas pelo mesmo indivíduo em sua vida no plano do universo em que conhecemos iria diretamente influenciar o resultado no plano da realidade alternativa. O cristianismo, por exemplo, fala sobre o céu e o inferno, onde, baseado na sua fidelidade a Deus, o indivíduo seria enviado ou para o céu ou para o inferno. Isso parece ser o suficiente para compreender o nihilismo existencial. Então, para finalizar, esperamos que tenham gostado dessa sessão. Ou não, não importa. Mas realmente esperamos que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre o tema. Infelizmente não pudemos falar sobre todos os temas de nihilismo, mas, caso queira saber mais, sempre podem buscar sobre o assunto na internet ou em sua biblioteca de preferência. E com isso, nos despedimos. Até a próxima!